Nesse espaço, conversando sobre contabilidade, nós vamos conversar com o nosso amigo de longa data, né, Salésio D'Agostin, emblemática figura do segmento de contabilidade. Salésio, quantos anos já na área aí, né? Um bocado de anos, né? Já estamos na área desde 1974, então lá vão os 44 anos de atividade. Bom, me diz uma coisa, qual é a necessidade da contabilidade? Como eu disse, não é a primeira vez que eu digo, e também nunca é demais repetir que a contabilidade gera informações. O contador interpreta essas informações para beneficiar o seu cliente, não é isso? E, evidentemente, que diante das atividades liberais, não é só o contador, não é só a contabilidade, mas sim todas as profissões liberais, o Estado também criou sindicato, que é o órgão que defende o profissional no exercício das suas atividades, e o Conselho de Fiscalização, que defende a sociedade, né, no exercício daquela atividade. Então, o Conselho de Contabilidade, como o conselho de todas as profissões, não está a serviço do profissional, está a serviço da sociedade nos assuntos que diz respeito à contabilidade. E eu trago este assunto aqui para discussão e nesse espaço conversando sobre contabilidade, é porque o que nós estamos vendo é que os conselhos de contabilidade de todo o Brasil não desenvolvem esta função principal, que é defender a sociedade. É que os assuntos de contabilidade não são trazidos à mostra, não são discutidos e questionados sobre os recursos, né, do povo aplicado em agentes econômicos. Veja só, o Estado, ele tem por função se preocupar com a educação, se preocupar com a saúde, com a segurança, com o transporte, com o saneamento, enfim, ele tem que se preocupar em satisfazer a população em assuntos básicos para que essa possa viver bem. Acontece que muitos municípios, estados e a própria União aplicam recurso dos impostos em atividades econômicas. Só que essas atividades econômicas passou a ser instrumento de desvio de recursos. Aqui em Porto Alegre, o município de Porto Alegre tem uma empresa de transporte municipal, que é a Carris. Ora, partindo do princípio que esse agente econômico deveria servir a sociedade, logo deveria ter superávit para que o município pudesse pegar esses recursos e aplicá-los em benefício da sociedade. Só porque isso não acontece. A Carris recebe dinheiro que deveria ser aplicado na saúde, na segurança, na educação, no saneamento, e é aplicado nessa atividade, ok? Em detrimento da sua população. Ou seja, é um órgão econômico que é gerido com recursos dos impostos e que, ao invés de trazer benefício à sociedade, acaba trazendo prejuízo à sociedade. A Carris, no ano de 2016, teve um déficit de 75 milhões de reais, para uma receita de 155 milhões. Arrecadou 155, mais de um terço em déficit. Ou seja, o município terá que desembolsar por mês, ou desembolsou por mês em 2016, 6 milhões de reais. Eu digo, e esse dinheiro não poderia ser aplicado em benefício da população? Carris agora, Carris não, a Transurb agora aumentou passagem. 94%. 94%. Ou seja, passou de 1,70 para 3,49. Tudo bem, isso é manchete que nós temos aqui. Ok? 94% de aumento. Você sabe qual é o valor da passagem que custa para a União? O valor da passagem em 2016 custava para a União R$ 5,47. Nós pagamos de imposto para esta entidade funcionar.
Ou seja, o Transurb faturou em 2016, receita líquida, 90 milhões. Muito bem. Sabe qual foi o déficit? 201 milhões. Ou seja, 2 vezes 3, 2,3. O faturamento. O déficit é superior ao faturamento. É. Aí o que eu quero trazer com isso é que não é só Transurb, Carris, hospitais públicos, entidades econômicas que estão usando o dinheiro dos tributos que deveria ser aplicado em outras funções, está sendo carreado, sendo desviado para desenvolver essas atividades, como uma forma disfarçada de desviar recursos. Verdade. E aí não se tem recurso para as atividades fins. O que eu quero propor ao meu Conselho de Contabilidade, ao Conselho Federal de Contabilidade, que hoje é presidido por um gaúcho, o senhor Zumir Breda, aos nossos conselhos de todo o Brasil, que exerça a função social. O que vem a ser isso? Que crie uma comissão técnica para examinar as demonstrações contábeis desses entes públicos que desenvolvem atividade econômica e divulgue à sociedade como é que está o seu estado econômico e financeiro. Que criem convênio com a Assembleia Legislativa, com as câmaras dos vereadores, com o Congresso Nacional e passemos a discutir esses assuntos. A sociedade não pode mais ficar isenta, ela não pode mais ficar sendo ignorada marginalizada por assuntos, marginalizada e assuntos relevantes. É por isso que eu peço, Zumir, por favor, o Conselho de Contabilidade exerce uma função social de defesa do nosso povo, da nossa sociedade. Nós não podemos mais simplesmente pegar o dinheiro que vocês arrecadam todos os anos e aplicar em viagens e em coisas supérfluas. Nós precisamos aplicar em coisas úteis à sociedade. Comissão técnica para examinar os recursos dos agentes econômicos que pertencem ao Estado. A União está dizendo que a Previdência Social tem déficit, outro órgão diz que não tem déficit, afinal de contas. E o Conselho de Contabilidade, que é o responsável por esses assuntos contábeis, por que não toma partido disso? É isso que eu quero. Conselho de Contabilidade a serviço da sociedade, é isso que nós pregamos. E esse espaço, falando sobre contabilidade, nós vamos começar a falar também da inoperância das nossas entidades. O sindicato é para defender o profissional e o conselho é para defender a sociedade e queremos que a sociedade seja defendida pelo conselho e é isso que a sociedade tem que pregar. Obrigado ao Salésio, nesse espaço conversando sobre contabilidade. Até a semana que vem. Até a semana que vem.